comecei a gravar aqui. Boa tarde para vocês, para todo mundo. Queria agradecer, mandar um abraço bem grande para vocês, para Jéssica, para Nestor, né? Em nome dos quais eu saúdo e abraço todos os presentes, porque para mim é uma alegria estar aqui com vocês. Jéssica diz: Amélia topa os desafios, mulher. Aí quando chega de madrugada, tá eu lá procurando alguma novidade para fazer diferente. Hoje, no finalzinho da aula, eu mostro um outro negocinho que eu descobri que caminha junto com o Slides Go, viu? Alegria muito grande estar com vocês. Muito grande mesmo, muito bom. E sobre o podcast, essa ideia de trazer a atividade, quando a gente estava conversando, é, eu meio que pensei em fazer o podcast porque do arquivo de vídeo que você grava de uma aula, você pode extrair um áudio. E alguns programas que você pode usar de edição de vídeo, você já extrai o áudio. Mas tem uma facilidade muito maior, que eu vou já mostrar aqui para vocês, que se chama gravar com a qualidade do gravador do próprio celular. Os celulares da gente têm um aplicativo nativo, que é o gravador, e você pode optar até o tipo de qualidade do áudio que você vai gravar, o arquivo de saída de áudio, tá? E aí eu vou explicar direitinho o que é podcast. Vou até... Já tá passando a tela, né? Para vocês, deixa eu botar para apresentar a tela. Deixa eu dizer só desse detalhe aqui, que vocês falaram do detalhe da minha imagem. Vou apresentar a tela inteira, porque vocês vão ficar vendo tudo que eu estou vendo aqui também. Tá apresentando? Abriu. Então, vocês vão identificar aqui, nos três pontinhos aqui do lado, abre a aba, né, das opções do Meet. Eu não vou interromper a gravação, viu, Nestor? Não tenha medo. As novidades dessa semana do Meet são o desfoque de plano de fundo, que é isso que eu ativei aqui. Você pode ativar ou desativar aqui. E o quadro de comunicações, que é o Jamboard do Google. A gente pode ter um dia só para fazer um muralzinho coletivo, é bem bacana. Mas o que eu vim para falar com vocês aqui hoje é sobre podcast. E quando você ouve alguém falando sobre podcast, sempre vem alguém que diz: podcast é a mídia do futuro. Não é que é a mídia do futuro, na verdade é um tipo de mídia que nós já vimos usufruindo dos benefícios de mídia em áudio há algum tempo, só que no Brasil ela tem crescido bastante de 2016 para cá. Não é podcast, terminando no T, é o tipo de mídia. Podcasting é o ato de produzir o podcast, né? Produzir vídeo e tal. No inglês, vindo do inglês, ele é adaptado de um verbo chamado broadcasting, que viabilizar para grandes populações, que é a característica do rádio. O que a gente tem de diferente aqui? A evolução, por exemplo, da música e das formas de produzir, apresentar e ofertar as mídias para as populações, né? E aí a gente tem essa evolução do vinil para a fita cassete. Todo mundo lembra do tempo, todo mundo que está aqui presente lembra do uso do vinil, da fita cassete, do CD de áudio, aquela luta que era a gente conseguir gravar um CD de áudio, que a gente pedia para algum amigo gravar um CD pirata e ele passava 2 semanas para devolver um CD com 23 músicas que a gente escolhesse. E o iPod. Na verdade, para entender podcast, a gente tem que lembrar que a Apple, como grande produtora de gadgets, de instrumentos digitais, de novas tecnologias, desenvolveu o iPod, que é esse player de música que foi nascendo, né, das mudanças que a Apple ia passando. E o podcast é a chance, é a oportunidade que a Apple tem de, no seu sistema próprio de iPods em 2004, lançar mão dessas estratégias que são programas ou grupos, normalmente são grupos publicitários, que fazem
a edição, a produção e edição de programas por temas diferentes, por áreas diferentes e liberar, né, no aplicativo deles, que eles tinham um aplicativo específico que é o podcast. Eu vou mostrar no próximo quadradinho. O que é diferente, que a gente diz assim, ele lembra bastante a grande era do rádio. A gente usa, os grandes produtores de podcast hoje em dia usam microfones com condensadores, que lembram aqueles microfones vintage e tal, fita cassete. Mas a grande diferença do rádio é que ao invés de a gente se submeter a um sistema de áudio que é uma programação do rádio que você só podia ligar ou desligar e sintonizar em determinada estação, o podcast é on demand, é sob demanda e você pode hoje, atualmente, identificar centenas de milhares de tipos de programas, de podcasts e de episódios específicos só pela busca lá nos sistemas de agregadores de podcasts, certo? Aí eu pergunto, e se não é modelo tão novo, se modelo de áudio não é algo tão novo, por que a gente não fica só no rádio? Porque só as ondas de rádio não seriam suficientes, por exemplo, para prover para nós no século XXI toda a gama de tecnologias diferentes e a qualidade de um áudio limpo, que é a característica do podcast. Como é uma mídia que tem crescido e tem revertido lucros para grandes empresas publicitárias, por exemplo, desde 2015 ou 2016 no Brasil, muita gente se profissionaliza mesmo, porque é possível monetizar um podcast, né? Temos grandes grupos publicitários, que eu vou mostrar alguns exemplos de bons podcasts produzidos e bons podcasts produzidos também de forma independente, né, que tem crescido no Brasil. A pandemia foi o ano que impulsionou o podcast como mídia de informação. E quem consome podcast gosta muito de usar ele no trânsito, no tempo vago, se você tá um pouco mais cansado com relação a filmes e enjoado de Netflix, etc. Eu uso bastante para escutar lavando louça, arrumando a casa quando precisa e tal, né? Antes de dormir, tá? Mas o diferencial do podcast é que você não pode simplesmente gravar um áudio MP3 no celular e botar na internet de qualquer maneira. O podcast é um sisteminha de áudio e tem a ver com programação, que essa parte eu não entendo, mas que a gente chama de feed RSS, que é um sisteminha de agregação e que ele gera um link e a partir desse link que você vai usar agregadores, né, hospedagem, tá, de podcast. Agora, eu sempre vou ter conselhos para trazer, porque eu gosto de consumir essa mídia há um tempo e ela é muito válida para usar nas metodologias ativas. O aplicativo nativo do iPod, quando nasceu em 2004, era esse. iPod Podcasts, que vem de iPod, tá? Podcasting. E a gente tem vários outros apps que funcionam como agregadores, que é onde você pode pegar lá, como se fosse o próprio Spotify, que agora está com esse recurso, né, de agregar, de hospedar podcasts, e a gente pode buscar vários lá. Tem um que eu gosto bastante, não é nenhum desses aqui, tá? Nas próximas páginas. E aí você segue o programa como você segue perfis na internet. Você segue programas e você pode buscar por episódios, certo? É muito bacana. E aí, com esse crescimento da mídia, desde 2014, eu vou até mostrar essa aba aqui, ele vem mostrando que desde 2016, no Brasil principalmente, esse crescimento tem sido proporcional, né? E a gente tem uma média, por exemplo, de episódios que os brasileiros costumam ouvir de canais de programas variados, certo? Mais de 200 episódios por mês é o que vem crescendo, sobretudo na pandemia. A gente tem um crescimento na produção de podcasts por séries,
a gente tem números variados, né, de comparação do crescimento do Brasil com relação aos Estados Unidos. Eu vou botar esses linkzinhos para vocês, só para ter uma ideia de como é uma mídia que tem um potencial de alcance muito interessante. Ó, a gente tem que a gente chama de shows ou de programas. Os mais conhecidos no Brasil vão ser esses conhecidos aqui, os mais conhecidos que a gente já vem ouvindo do pessoal dessa geração: Nerdcast, Não Ovo, Anticast, tem o SciCast, tá? E nós temos grandes produtores como Half Death, B9, Jovem Nerd, Rede Geek, Nexo Jornal, e os produtos do Nexo Jornal são muito interessantes, tá? Recomendo bastante. Apaguei essa e voltei para nosso Prezi. E aí a gente pode primeiro gravar, e a partir do momento de gravar você vai escolher qual é o programa que você vai usar para agregar o seu canal, né? Porque é como você vai fazer como no YouTube, que você monta um canal lá e os vídeos são os episódios e tal. No podcast da mesma maneira, é um canal e você vai escolher qual que vai ser o agregador. Mas vamos por partes. A gente vai começar pela gravação. Tanto você pode escolher fazer uma gravação com um materialzinho bem tranquilo, como é usar um celular. Eu gosto de usar o microfone de lapela. Eu explico daqui a pouco por quê. E gravar direto no computador, usar algum tipo de editor de áudio, que não é difícil de manipular também. Às vezes, se você está com a ideia de fazer um podcast com a intenção mais espontânea, tem aquele tom de rapidez, de descontração, você usa cada vez menos programas de edição de áudio. Mas eu vou mostrar o Anchor daqui a pouco. Ele próprio tem um sisteminha de edição bem simples. E ele é bem atrativo, intuitivo, e é ele que a gente tem usado para, a partir dele, distribuir para outras plataformas, como Google Podcast, Overcast, Spotify. Ele mesmo faz isso automaticamente, ok? E agora o conselho que eu digo que eu ia trazer. Como eu venho consumindo podcast há bastante tempo, meio que fui gostando muito do tipo de mídia e não tive dificuldade nesse período de ensino remoto de pensar, poxa, dá para eu fazer algo nesse tipo, porque, sei lá, vamos agregar alguma coisa. Tem muito podcast muito bom aí no mercado e tem podcasts que são simples, que são bem artesanais, bem rudimentares, mas que trazem uma mensagem muito boa. Tem podcast só de meditação, tem podcast só de música, tem podcast para falar só de um assunto muito específico. Então, o mundo é muito amplo, é muito variado, não tem isso de você ficar se preocupando se você vai agradar A ou B. Tem gente que faz podcast só para gostar, para curtir a experiência. E assim, por mim, eu falo por mim. Quando eu gravo um episódio que é só para o podcast, eu me sinto mais relaxada do que um episódio de vídeo em que eu vou dar aula síncrona gravando com a cara lá na frente. Eu fico mais relaxada um pouco na gravação de áudio. E aí o pessoal tende a investir também. Quando começa a usar mais e notar, consumindo podcast, você nota que a qualidade do áudio prende mais audiência, você pode acompanhar as estatísticas, aí, enfim, você se sente à vontade para investir um pouco mais de material, que pode ser um microfone que você vai agregar ao computador ou ao celular. Eu já tinha comprado há um tempo um gravador de verdade, assim, que ele tem até vou mostrar aqui, tem até esses cabelinhos aqui. Eu uso ele porque na pesquisa qualitativa a gente tem usado muito e eu notava que em algumas situações de entrevista, quando o celular ficava muito próximo ao indivíduo, a pessoa ficava um pouco intimidada, o que é o contrário com o gravador. E aí a gente tem uns áudios de melhor qualidade, mas nem sempre eu uso esse aqui. Muitas vezes eu uso simplesmente esse áudio que a gente está conversando aqui agora, extraio do vídeo que eu estou utilizando lá no editor de vídeo
e gera um MP3, certo? Então, o primeiro passo vai ser gravar. O segundo passo é sempre você procurar outros podcasts que lhe agradem por assuntos por tema que você curta ou o formato, a plataforma que você gosta de usar. Você vai escolher a grande área que você vai abranger. É interessante que você saiba quem é o seu público-alvo, porque a linguagem ela é muito importante para aprender determinado tipo de audiência e faixa etária, né? Grupo profissional, classe. A minha experiência pessoal tem sido só na época da pandemia. Eu sempre quis desenvolver, mas tinha muita vergonha. Mas o meu público-alvo são normalmente alunos ou quem esteja navegando na internet, porque eu faço alguns episódiozinhos simples de leitura de capítulos que eu acho interessantes, né? E aí eu posso usar e abusar dos diferentes tipos de tons que as opções de podcast que tem aí têm a oferecer. Você pode convidar pessoas para participar com você e você pode utilizar a feitura, né, do podcast, mesmo que de maneira artesanal, né, em metodologias como metodologias ativas. Aí você faz, mas você já usou como metodologia ativa para os alunos? Ainda não, porque como é uma forma, para a maioria dos alunos eu ainda estou apresentando essa mídia, nem todo aluno, por mais que seja da geração Z e tenha acesso a isso, não conheça, então é uma forma de apresentar esse modo de dar aula, esse modo de consumir uma mídia diferente e que pode ter alguns aspectos que dão um tom de atratividade, como uma música, uma transição, um tom de voz diferente, a aproximação com o microfone, então o efeito de áudio para eles é diferente também. A partir do momento em que eu só informo a eles qual que é o tipo de mídia para eles produzirem o conteúdo, pode gerar um tipo de defesa e eles realizam a atividade tão somente pelo dever de realizar a atividade e usufruir pouco daquilo da grande gama de prazer que o consumo de podcast pode trazer. Então, eu prefiro permitir que eles procurem, eu dou várias dicas, né? Vou consumindo também, tento variar e aí a gente tem os momentos de produção da avaliação. Não utilizamos ainda, mas no futuro bem próximo a gente vai utilizar. E aí, se a gente já tinha os agregadores, que é onde a gente hospeda, onde a gente grava, por exemplo, como a gente tem o Anchor, que eu vou mostrar agora, a gente vai hospedar, que é onde a gente vai deixar lá nossa linda e maravilhosa e atraente voz disponível para todas as pessoas ouvirem. Por que eu uso o Anchor? Eu não tenho a necessidade de pagar mensalmente para essa hospedagem e ele foi comprado, a empresa foi comprada pela Spotify recentemente. E dentro dele eu tenho a tecnologia tanto de gravar, juntar partes, utilizar músicas freeware, que são músicas que são disponíveis na internet sem aquele copyright, e aí dá aquele tonzinho, né, no episódio. E ele distribui para outras plataformas, dentre elas Google Podcasts, Overcast e Spotify. Spotify, no momento, é a plataforma de músicas mais utilizada pela geração Millennials e pela geração Z. E eles estão apostando todas as fichas também no negócio de podcasting, tá? Como eu disse antes, alguns grupos conseguem, algumas pessoas conseguem monetizar seu material. Eu não consegui ainda porque comigo tudo é muito enganchado. E editando e publicando. Eu gosto de editar quando tem a necessidade nesse programa aqui chamado Audacity. Eu simplesmente jogo o arquivo aqui e consigo cortar, juntar,
né, diminuir o tamanho dele para diminuir o peso de arquivo dele e edito. Ou no próprio Anchor, como a gente vai ver daqui a pouco. E a gente vai ter as etapas. Eu vou até depois, quando terminar a apresentação, eu deixo essa telazinha que a gente vai voltar sempre que necessário. Para o Anchor, você só vai ter a necessidade de fazer um login. Ele permite que você faça o login pela sua conta Google e você vai escolher um tipo de título para o seu trabalho, temas gerais, o público-alvo, porque é o público-alvo que vai dar o tom para você do tipo de texto de descrição que você vai fazer, porque obviamente você vai estar fazendo um produto auditivo, um produto que não é necessariamente musical, mas que você tem que dar uma identidade digital, digitada, escrita dele, né? E que redes agregadoras você vai usar para espalhar ele. Você divulga o seu próprio trabalho. Claro, você tem que vender seu peixinho, né? E aí você vai usar o quê? Twitter, Instagram, pode ser o seu próprio Instagram. E eu gosto de fazer... Pronto, eu estou montando um episódio de podcast agora. Eu abro o Canva, faço uma artezinha para ele, salvo já, deixo salvo já a imagenzinha que vocês vão ver, já deixei uma salva. E por quê? Porque cada episódio do Anchor, quando a gente vai subir, ele permite que você coloque uma arte de capa e o tipo de episódio, tipo o número da temporada, qual é a temporada, qual é o episódio da série, né, da temporada. Fica muito bacana, certo? Vamos ver coisa por coisa. E agregadores dos apps em geral, o que eu gosto mais, aqui é até um print da tela do meu. Eu gosto bastante desse Podcast Addict, que mesmo que você não tenha o seu próprio podcast, mas ele é um agregador, é um aplicativo em que você pode adicionar os canais que você segue, estão todos ali, ele pode atualizar pelos mais recentes, pelos episódios mais recentes, pode fazer playlists e tal. Tem muito material bom sendo produzido, muito mesmo. Nós ainda estamos chegando bem atrasados e por esse fato a gente já entra num ambiente de concorrência maior, se a intenção da gente é concorrer com outros. O meu objetivo inicial é, por exemplo, ter os alunos de determinadas disciplinas acompanhando os episódios, seja por vídeo, seja por áudio. Se você quer abranger um público maior, e aí você vai buscar temas mais recentes, um público, o que eles estão ouvindo mais, né, para você saber até o tom de como você fala, que tipos de materiais o pessoal usa, de áudio que vai despertar uma maior atração sobre o ouvinte, certo? Então, vamos aqui, deixa eu deixar esse quadradinho aqui visível. E vamos lá para o Anchor, certo? O Anchor é essa plataformazinha aqui. Vou colocar o link no chat para vocês, porque aí vocês podem ir experimentando no seu lugar. Você vai colocar o seu e-mail, certo? Você pode fazer o login com o Gmail, certo? E o cadastro, você pode começar, que aqui ele está perguntando, você não tem uma conta, então entre, certo? Então aproveite para fazer o seu cadastro. Eu vou só... Quando você entra, né, faz o login no Anchor, ele já abre uma janela, uma interface. Deixa eu botar aqui, redefinir padrão. Que lhe dá aqui o perfil do seu podcast que já está pronto e as estatísticas dele, certo? Só que vamos fazer o seguinte, vamos montar um do zero. Pronto. Aí ele está lhe dando boas-vindas, certo? Aqui é o que acontece em seguida. Você vai fazer vai montar o primeiro episódio. E eu vou mostrar a interface da montagem do episódio daqui a pouco, porque eu vou já montar
no podcast que já existe. Ó, essa interface aqui é a interface de criação. Você pode gravar um áudio ao vivo, na hora, tipo agora. Hoje estamos gravando aqui um episódio do podcast novo, zerado, zero bala, aqui nesse momento maravilhoso com os outros professores da UERN. Pronto. Parei de gravar, ele vai fazer o upload do arquivo. Esse espaço aqui, você pode ter mensagens de voz que as pessoas podem mandar e você pode agregar, tipo se for aqueles programas de pergunta e resposta, certo? Nesse library, nessa opção aqui, você tem todos os áudios que você já utilizou anteriormente. Pronto, aqui ele terminou de carregar o que eu acabei de gravar. Eu posso simplesmente pegar ele e arrastar para o meu espaço de criação. Esse espaço aqui é o rascunho do seu episódio novo. Então, tudo que você quiser que role em áudio, você vai jogar nele. Mas a gente vai montar um daqui a pouco, vocês vão ver. E as transições, que são áudiozinhos, vocês vão me dizer se vocês vão ouvir o que eu vou tocar agora. Deu para ouvir? Deu para ouvir? Não? Ah, é porque tá no meu... Tô sem o meu áudio, peraí. Agora sim, né? Pronto. São transições que você pode simplesmente arrastar e colocar entre uma porção ou outra, certo? Vou voltar para aquela tela inicial, porque eu quero que vocês vejam o seguinte. A primeira parte quando você entra. Aí, nessa segunda etapa, você vai escolher um nome para o podcast, escolher uma arte de capa para ele, para o seu show, que é aquela capa que está lá no meu que eu vou mostrar. Vou mostrar aqui. Então, eu cliquei, vamos para configuração. Então, aqui eu vou colocar o nome. No meu, eu coloquei o nome Trocando Ideias com a Professora, a descrição do podcast, uma categoria para ele, pode ser educação. Idioma, aí você coloca português ou o idioma que você falar aí. Eu não estou julgando ninguém. E aí, quando você termina a publicação, ele próprio, viu? Ele próprio já consegue distribuir para outras plataformas. Você não tem que ter essa preocupação, certo? Você pode configurar a monetização e, com isso, a partir da divulgação e aquelas opções de promoção de outras, como é o caso aquela opçãozinha, promover postagem, né? E aí isso acontece, certo? Deixa eu sair desse... Pronto, aí vim para a minha interface, certo? Que a gente chama de dashboard, que é o meu painel. Aí ele vai me dizer que plataformas ele está disponível. São todas essas. Ele mesmo distribui. Anchor, Breaker, Google Podcasts, Overcast, Pocket Casts, Radio Public, Spotify. Lembram que eu falei do feed RSS? É esse endereço aqui que ele gera do seu próprio podcast, certo? Cada podcast tem essa identidade. É a impressão digital do seu podcast. Olha, zero patrocínio, tá? E aí você pode ver o site público, o modelo público, como que tá lá pelo próprio... Se a pessoa entrar pela interface do Anchor para ver o seu podcast, como é que ele vai ver? Vai ver dessa maneira aqui, tem a opção de ouvir no Spotify. Ele me mostra todas as outras plataformas onde o podcast está disponível. O Instagram ao qual ele é vinculado e os episódios, esse aqui é o mais recente que eu coloquei ontem, todos os episódios, que essa interface ela funciona como o próprio player, certo? A gente pode ir para episodes, que aí ele vai lhe mostrar todos os seus episódios e a audiência e tudo, a minha é bem pouquinho aí, bem legal, não tem um problema não com isso não.
E aí você vai... Vamos fazer nossa experiência, certo? Para eu fazer a demonstração. Novo episódio. Vou criar meu episódio. O que que eu fiz? Eu já salvei alguns áudios aqui para fazer um episódio, para montar um episódio. Ó, vou aqui na minha internet, no meu Windows Explorer, seleciono os arquivos em áudio, preste atenção no tamanho deles. Se você tem, grava em MP3 e a qualidade tá boa, tentar não colocar áudios acima de 100 mega, porque eles são muito grandes para o Anchor processar. E aí, se você puder gravar áudios fracionados, é melhor. Eu vou dizer o que é esse aqui. É um episódio que eu tenho feito, é tipo uma sériezinha que eu faço só de leitura de capítulos de livro para falar sobre ciência e conhecimento científico. Aí eu faço entonação e tudo. Estou colocando na ordem de gravação deles. 24, 26, 27, 28, 29 e 30. Aí ele me diz aqui o total de duração que o episódio tem, certo? E eu posso aqui, por exemplo, tá aqui, eu vou ligar aqui para vocês verem o exemplo. Olá, esse é mais um episódio daquela nossa série de leitura de linhas e de mundo, em que fazemos leituras acompanhando, né, e interpretando. Pronto. Eu posso adicionar uma música de fundo. E ele abre essa opção aqui. Quando você vê esse símbolozinho, é que você pode adicionar uma música que o próprio Anchor lhe oferece. Um toquezinho. Tipo esse. Certo? Aí cliquei no Vzinho e vou aplicar. Aí ele aplica a musiquinha de fundo nesse áudio aqui. Vamos tornar isso aqui mais dinâmico um pouco. Vamos colocar transições entre um áudio e outro para não ficar monótono. Aí eu adiciono a musiquinha de fundo. Cheerful é animado. Aplicar. E aí vou aplicando a cada um. Como eu fiz em diferentes arquivos, eu posso fazer essa opção em diferentes arquivos. Vou botar. Sim, aplicar. Aí ele está processando. Aí, para não ficar muito, vou botar outra transição entre um parágrafo e outro, que é uma leitura de um capítulo, certo? Vou aplicar o sonzinho de fundo. Esse não processou. Vou botar curioso. Vou aplicar. Pronto, apliquei nele. Tem uma transição que eu sempre uso nos meus episódios, que é esse aqui. Essa. Pronto, aí a pessoa faz, acabou. Certo? Então, aqui, no nosso quadro de rascunho,
nós temos o protótipo do episódio, tá? Aqui o arquivo de introdução que eu tinha gravado antes, os outros fragmentos que eu tinha gravado, eu posso simplesmente arrastar eles para cá ou para quando você arrasta eles para cá, eles já vêm automaticamente para a livraria, certo? Que é dos episódios anteriores que eu já tinha feito. E aí você pode adicionar as transições, né? Finalização. Você pode gravar o próprio episódio daqui mesmo com essa funçãozinha, tá? Terminei. Aí eu consigo observar qual que tá a duração total do episódio. Gostei. Aqui eu posso ter a previsão, uma prévia dele. Olá! Esse é mais um episódio daquela nossa série de leitura de linhas e de mundo. Aí você observa que tem uma musiquinha de fundo, fazemos... certo? Dei pause. E vou para mágica. Aqui eu vou para salvar episódio. Tô salvando com muita alegria. Ele vai me abrir a página seguinte de edição do episódio. Não sei o que está acontecendo, pois ele não está abrindo. Não diga nem isso, episódio. Ah, ok. Então vamos aqui. Certo? É o título do episódio porque é o título do capítulo lá da leitura. Aqui foi uma sériezinha que eu denominei, sempre que eu uso ele, eu vou descrever. Ó, espera aí que a gente volta já para essa descrição aqui. Eu posso customizar o episódio. Eu sei de cor que o episódio é o 1, que a temporada é a primeira temporada e o episódio é o 18. Vai lá, meu pai eterno, deixa eu fazer minhas contas aqui. É o 18 ou é o 19 da forma do Anchor. Até o Spotify é um pouquinho de tempo, são alguns minutos, de 30 minutos a 40 minutos, certo? Você pode copiar o link e distribuir, fazer propaganda para as pessoas, certo? E aí você tá com seu podcast criado. Quer ver? Deixa eu ver aqui. Você vai para o painel, dashboard. E você consegue ver todas as descrições que você já fez, né? No caso do podcast como tudo, e ver o site público. E aí ele vai aparecer, vai fazer demonstração, certo? Tá tudo disponível aqui no Anchor. Daqui a pouco ele estará disponível em outras plataformas, certo? Tem uma outra matéria aqui, eu vou botar o link, mandar o link para vocês. Consumo de podcast no Brasil cresce 67% em 2019. 2018 esse crescimento foi maior. Embora no Brasil não existam muitos estudos estatísticos sobre essa modalidade, mas 2018, 2020 tem sido o ano do podcast. Aí eu vou dar o exemplo para vocês. No Spotify, você tem a aba só de podcasts, certo? Só a opção de podcasts. Ele lhe dá, de acordo com o algoritmo, as possibilidades de episódios, certo? Categorias, você tem os mais escutados, os mais novos, recentes. Tem alguns que você pode procurar, os mais... a gente vai chamar produção independente, né? O indie. Tem muita coisa bacana, muito podcast bacana. Eu acho que era basicamente isso que eu tinha para mostrar para vocês. Vou parar aqui. Todo professor é um produtor de conteúdo em potencial, então quanto mais a gente pode experienciar essas vivências, melhor, né?
E aí eu fiz e tô jogando, joguei lá e vamos ver o que dá. Os alunos estão acompanhando, tem deles que mandam temas e eu até gosto bastante de corresponder, de estudar e tal.